Oi gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Super Acadêmico. E hoje eu, seu professor, eu sou professor novamente, Fabiano. Hoje vou começar uma playlist em que eu vou apresentar a minha tese, minha tese de doutorado, que está para ser defendida, capítulo por capítulo, certo? Então, para quem acompanha o canal, sabe que eu pesquiso, eu estou pesquisando sobre difusão do conhecimento, relacionado com o livro digital, o livro acadêmico digital, como um instrumento para a difusão do conhecimento, mais especificamente a difusão social do conhecimento. Então eu vou começar introduzindo o texto que eu escrevi e desenvolvendo ao longo dessa introdução em cada capítulo, para a gente pegar e completar a playlist com toda a apresentação da tese. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, se você não está inscrito ainda, e dar o like no vídeo, dar uma olhada também nas minhas redes sociais, dar uma olhada nos meus livros que estão aí na descrição, tem os links aí na descrição, e se quiser apoiar o canal é só usar a minha conta no PayPal, certo? Então vamos lá. Então, como eu falei, minha tese é sobre o livro acadêmico digital como instrumento de difusão social do conhecimento, posicionando essa difusão social do conhecimento dentro da questão do sujeito, de como a subjetividade do sujeito faz com que essa difusão aconteça. Então, meu foco principal é apresentar a difusão do conhecimento como sendo uma ação dos sujeitos, uma ação dos sujeitos dentro especificamente de uma relação de poder, uma relação de micropoder, que é a relação entre estudantes e professores, focando sempre num programa de pós-graduação, principalmente assim no que eu faço parte, mas assim pode ser estendido para outros, apesar das diferenças, e também as relações de micropoder existentes na própria editora universitária que produz os livros digitais, os livros acadêmicos digitais, e como essas relações elas proporcionam, de certo modo, apesar da sujeição dos sujeitos ao próprio conjunto de relações de micropoder presente no dispositivo acadêmico, de uma maneira geral, que tem as relações de poder, processo de subjetivação, em que esses sujeitos eles absorvem para si os conteúdos que são difundidos, que são propagados pela produção acadêmica, programa de pós-graduação e editora, e aí ao tornar seu, o processo de difusão acontece, já que o sentido de difusão que eu trabalho é um sentido muito de que não é simplesmente a informação que é propagada adiante, passada adiante, ela é muito mais de tornar o conhecimento que foi produzido por um sujeito parte de outro sujeito, dentro de um processo de subjetivação mesmo, em que o conhecimento passa a ser desse sujeito, desse segundo sujeito, digamos assim, desse sujeito que recebeu o conhecimento dentro dos processos de relação de poder, certo? Então eu vou ir esclarecendo ao longo da playlist, certo? Bom, em relação a comentários gerais, quando você escreve uma tese, é curioso que a parte inicial da tese, que é a que eu vou falar hoje, a parte introdutória, normalmente a gente escreve mais perto do final, Então, quando a tese já está mais ou menos acabada, a gente começa já a formular e reformular os processos introdutórios. Então, na minha introdução, eu problematizo, eu coloco em contexto o problema de pesquisa, que é um problema assim, não é um problema científico típico, digamos assim, não é uma pergunta do tipo houve maior difusão do conhecimento com a transformação de livros impressos acadêmicos em livros digitais. Não é uma coisa desse tipo, que você pode, na medida do possível, até quantificar, já que você pode pegar e fazer uma pesquisa de amplo alcance, um survey, alguma coisa assim,
para ver, inclusive, esse tipo de pesquisa quantitativa, né, é usado inclusive para se analisar a abrangência das peças digitais, né, de maneira geral, mas do livro digital, em relação à quantidade de downloads, né, a quantidade de títulos convertidos, tal. Mas assim, é uma coisa útil, né, como informação, mas realmente não se encaixa como um problema de pesquisa no nível de doutorado, pelo menos como eu entendo, ainda mais que é um doutorado na área de educação, certo? Não é um doutorado na área de ciência da computação ou biblioteconomia, em que esses dados quantitativos têm uma utilidade, né, mais evidente, apesar de eu assumir que o processo de difusão do conhecimento, que envolve tanto questões de gestão do conhecimento quanto de difusão social do conhecimento, eles são alimentados por essa questão quantitativa. Então, na introdução eu apresento um contexto em que o meu histórico de pesquisador, de certo modo, passou por questões relacionadas com o mundo digital, já que eu pesquisei grupos formados a partir da internet no mestrado, e relaciono isso com, de certo modo, os questionamentos colocados sobre o avanço das tecnologias digitais e como afetam, né, como vem afetando vários aspectos da vida social, inclusive a educação. E aí eu avanço para uma crítica, de certo modo, né, um posicionamento, né, sobre como os elogios, né, os excessos apologéticos sobre as tecnologias digitais para a educação, muitas vezes não deixam enxergar o que de fato, né, o que pode realmente acontecer com essas tecnologias no nível de cada sujeito, no nível das subjetividades que vão abraçando essas tecnologias ou rejeitando, praticando, na verdade, subjetivações dessas tecnologias como parte do processo de estudo, de aprendizado, de ensino. E aí eu coloco um pouco isso em questão, apesar de que depois, no capítulo 3, eu vou desenvolver mais, quando eu falo do referencial teórico sobre tecnologias digitais. E aí depois eu passo, né, para uma formulação da problemática de maneira mais pessoal, certo? Porque um dos elementos fundamentais de um doutorado, especialmente nessa área de humanas, né, é a formulação de um questionamento, de uma pergunta, né, de uma problemática que expresse a minha compreensão, expresse a autoria, né, do pesquisador. E aí a minha pergunta, né, a minha formulação em formato de questão é alguma coisa mais ou menos assim: como eu entendo, né, como é possível eu entender como pesquisador envolvido na questão, tanto do livro acadêmico digital quanto da própria as relações de poder no ambiente acadêmico do programa de pós-graduação e da própria editora, entender como se dá, né, a difusão social do conhecimento no nível dos sujeitos, né, como a difusão social do conhecimento acontece, na verdade, pelos sujeitos. E aí, ao perguntar isso, tá, é uma pergunta para mim, já que é uma pesquisa teórica, né, não é uma pesquisa de campo, nem uma pesquisa quantitativa, ela tem um aspecto teórico e qualitativo que eu reforço na metodologia, justamente para construir o problema de maneira que essa questão, né, de como eu entendo, possa ser evidenciada com o rigor necessário, né, para uma construção de pesquisa doutoral, em nível de doutorado. E aí, essa pergunta de como eu entendo essa difusão social do conhecimento pela via da sujeição, né, das relações de poder, e pela via da subjetivação dos sujeitos, dos conteúdos presentes e propagados pelos livros acadêmicos digitais, que são, né, disseminados pela editora universitária
especialmente nas relações entre professores e alunos, né, orientando os orientadores, um programa de pós-graduação estrito sensu, me leva a alguns objetivos, né? Esses objetivos são formulados de maneira a eu poder buscar, né, de maneira mais, digamos assim, organizada, né, esses objetivos, né, que são basicamente descrever e analisar ao mesmo tempo como se dá a construção desse conhecimento chancelado por uma editora universitária, e como ele se propaga, né, como ele é propagado e disseminado pela via digital, através de livros acadêmicos digitais, que aí eu vou falar no capítulo 2, né, que é o capítulo 2. Depois eu vou apresentar, né, alguns aspectos de referenciais teóricos relacionados com livro acadêmico digital, com tecnologia digital no geral e com a conceituação, né, as formulações sobre difusão do conhecimento, difusão social do conhecimento, separando bem a ideia de difusão social do conhecimento de gestão do conhecimento, já que eu adoto como posicionamento a difusão social do conhecimento, justamente porque tem muito mais a ver com essa ideia de que o conhecimento propagado, né, o conhecimento que é disseminado pelas entidades, né, pelas instituições de poder acadêmico, primeiro devem ter um posicionamento social, um posicionamento de engajamento libertário, digamos assim, de engajamento que promova uma maior autonomia e maior qualidade de vida, de certo modo, das pessoas a quem esse conhecimento se destina, né? E não simplesmente um processo de ampliação do acesso, certo? Que está focado muito nas questões de gestão do conhecimento, em que o acesso via tecnologias digitais dos conhecimentos produzidos de maneira geral, mas academicamente, além de poder chegar a mais pessoas, não é questionado o conteúdo, né? Então, se o conteúdo, por exemplo, de uma pesquisa fala sobre desigualdade social, mas não aponta um posicionamento, certo? Que a desigualdade social deveria ser uma meta a ser superada, né? Atingir um vínculo de maior igualdade ou de menor desigualdade, mas fala apenas de, por exemplo, de como gerir essa desigualdade no nível do indivíduo. Então você tem aí um processo de difusão que não é focado nessa transformação social. E além disso, a difusão social do conhecimento dá abertura para focar também na maneira como cada sujeito, né, pode pegar e desenvolver o seu próprio aprendizado a partir das ferramentas, né, das tecnologias disponíveis para alcançar essa autoformação, digamos assim. E aí atingir uma maior autonomia, né, e talvez um processo de transformação mesmo. Mas aí realmente são como essas duas linhas se apresentam, que eu vou desenvolver mais também nesse capítulo 3, que é o segundo objetivo. E o último objetivo é justamente apresentar, né, desenvolver, formular esse aspecto de como acontece a difusão social do conhecimento através do processo de subjetivação dos sujeitos que estão nessas relações de micropoder, né, que sujeitam os sujeitos nas relações de micropoder inseridos, né, nesse ambiente acadêmico bem específico que é tanto de um programa de pós-graduação estrito sensu quanto de um editor universitário. E aí esses objetivos, né, eles ao serem desenvolvidos precisam obedecer, certo? Seguir de certo modo, não que assim, tem que ser abordados a partir de uma certa metodologia, mas assim, a metodologia que eu desenvolvo ao longo da tese e que eu apresento, né, nessa introdução, não é como se fosse uma ferramenta para alcançar um objetivo de maneira absoluta, certo? Então, a metodologia que muitas vezes é tratada
quando se aborda apenas por um modo científico, é como se fosse uma maneira de garantir que o conhecimento produzido seja o verdadeiro, o mais verdadeiro possível, ou o único verdadeiro, certo? Que é a base do método científico, como é desenvolvido e apresentado ao longo dos últimos 3, 4 séculos, né? Tanto pela filosofia quanto pela ciência, e que tem óbvios méritos, né? Sem essa noção de método científico, a gente não teria as conquistas tecnológicas, conquistas na saúde, né? As conquistas de todo tipo, né? que a humanidade alcançou, apesar de que muitas conquistas acabaram se revertendo em coisas negativas, né? Então, é só um exemplo, né? Sem o método científico não teria a criação de uma máquina, de um aparato de movimento mais rápido, né? Que seriam os motores, né? Os motores de combustão. No entanto, por causa dos motores de combustão, temos a poluição, o aquecimento global e todos os problemas que nós temos hoje. Então, tem aí sempre um problema não solucionado a partir de uma coisa que prometia a solução dos problemas, né? No caso, a ciência na modernidade oferecia, né? Sugeria, prometia essa solução de problemas e que acaba não havendo, certo? Isso, de certo modo, faz parte da minha problemática também, porque como eu estou tratando de difusão de conhecimento, eu tenho que problematizar o que é esse conhecimento, né? Então, o conhecimento que eu estou tratando é o conhecimento chancelado academicamente, mas ele é problematizado, né? Ele é expandido para a ideia de que o conhecimento pode ser também formas de expressão não exatamente chanceladas, especialmente pela abertura dada pela tecnologia digital, de que o conhecimento produzido pelas pessoas, independente de ser chancelado institucionalmente, ele pode ser propagado, né? Então ele alcança as pessoas. E aí, assim, o mérito pode ser até questionado, que faz parte do processo de debate, né? Ele pode ser excluído do mundo acadêmico, mas não deixa de ser um conhecimento produzido e um conhecimento passado adiante, né? Como dizem meus orientadores, é uma produção de sentido, certo? É uma produção de sentido que não é porque não tem a chancela acadêmico-científica, né, que não tem um mérito como produção de sentido, subjetiva, como expressão de subjetividade, por mais que em alguns aspectos pode ser até danoso, né? Como a gente vê hoje em dia, pessoas que propagam certas formas de entender as coisas que acabam gerando, por exemplo, o questionamento da ciência, né? Não vou entrar nesse mérito, não. Então, na metodologia, que eu intitulei inclusive metodologia como uma posição particular e não como um sistema para atingir uma resposta, né, acabada, eu apresento a noção de pesquisa teórica qualitativa. Eu uso muito como base dois autores, né? Um é um dos meus orientadores, que eu vou colocar aqui a capa do livro para vocês verem, que eu usei somente como referência aqui nesse texto metodológico, que é justamente um texto dele que expressa muito bem essa ideia de que a subjetividade é uma fonte de saber, né? E essa subjetividade como fonte de saber não precisa necessariamente ser no nível da ciência ou da filosofia, no nível de expressão filosófica, acadêmica ou científica, normalmente aceito, mas que tem o seu valor diante de um rigor inerente à própria subjetividade do sujeito de pesquisa. E tem a ver com uma certa honestidade dele, né, do pesquisador consigo mesmo, de saber reconhecer esses saberes que ele possa ter e estar aberto, de certo modo, né, a reconstrução constante desse saber, por aceitar a sua própria incapacidade de chegar a uma coisa definitiva que ninguém chega, certo? É a chamada incompletude do sujeito, como ele mesmo fala. E aí tem outro livro que é de um professor também daqui da Bahia,
que eu vou colocar também aí a cabo, que chama Um Rigor Outro, em que ele apresenta a maneira de como o pesquisador pode manter o rigor da sua pesquisa dentro de uma pesquisa qualitativa, né? E que a pesquisa qualitativa ela não perde em rigor para pesquisas de nível quantitativo, né, de tipo quantitativo, justamente porque o rigor está no sujeito, né? No sujeito que mantém a sua integridade, digamos assim, em reconhecer as suas próprias limitações, suas expressões, né, subjetivas, suas expressões estético-afetivas no modo de apresentar, desenvolver aquele conhecimento que ele está pesquisando. Isso seria, em linhas gerais, né, a maneira como eu apresento isso. Porque, assim, essa pesquisa é uma pesquisa teórica, como eu falei. Então, eu não tenho como se fosse uma pesquisa de campo, né, como no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa de campo na área de antropologia, mas, no entanto, a minha vivência dentro dos ambientes, somado à maneira como eu construo, certo, esse conhecimento, a partir do questionamento da minha problemática, eu produzo esse saber, esse conhecimento, esse sentido sobre o questionamento a partir desse rigor, certo? E esse rigor ele não pode ser negado por falta de dados, por exemplo, certo? Então a minha experiência apresentada nos capítulos, né, ao longo dos capítulos, especialmente no segundo, porque fala sobre os processos na editora, né, e ao longo da tese falando tanto da editora quanto do programa de pós-graduação e como se dão as relações de poder. É claro que uma base fundamental teórica aí, que eu vou falar quando chegar no capítulo 3 principalmente, mas ao longo da tese em vários momentos eu falo, é o Michel Foucault com as noções de sujeição na microfísica do poder e subjetivação, que é um conceito mais amplo, inclusive, em que eu apresento a maneira como os sujeitos absorvem para si o que lhes é apresentado, certo? No caso específico dos conteúdos, né, dentro das relações de poder. Aí, o rigor metodológico aparece, né, transparece nessa maneira em que eu tento expressar, né, esses questionamentos no nível teórico, no nível da vivência, né, da minha vivência como profissional dentro desses ambientes, como estudante também. E sim, assim, sem assim, apesar das hesitações que qualquer um tem diante desse processo de pesquisa e construção de um texto de doutorado, eu me coloco na posição de que essa construção ela tem coerência, né, coerência interna, ela tem bases, né, bases teóricas, né, tem digamos assim, uma relevância contextual dentro de um conjunto de pesquisas nessa área, na área de educação, na área de tecnologia digital, na área do livro, né, do livro acadêmico digital, já que eu pesquisei a partir de fontes de pesquisadores que pesquisaram o livro digital, apesar de ser com pontos de vista, né, com posicionamentos, com demarcações diferentes, mas mostrando que há aí um contexto do qual eu também faço parte, mas ao mesmo tempo me diferencio. E não sendo uma incoerência, apesar de muitas vezes apontar falhas, ausências nessas pesquisas e inevitavelmente reconhecendo na minha também as próprias limitações, certo? Então tudo isso faz parte de um processo metodológico que mantém o seu rigor, certo? Pelo menos eu tento manter esse rigor. E bom, e a última coisa de introdução, que é a justificativa, né? Eu justifico a pesquisa a partir da minha, primeiro assim, da minha inserção histórica nos processos de construção do conhecimento, produção do conhecimento, difusão do conhecimento, na minha pertença à instituição, né, ao dispositivo institucional
acadêmico, né? Tanto pela editora quanto pelo programa de pós-graduação. E aí a justificativa é que, assim, que parte do, de certo modo, do ineditismo e da relevância da pesquisa, em que não há uma expressão, que aí é a problemática minha, de como acontece de fato a difusão social do conhecimento pela via dos sujeitos, né? Então há outras pesquisas sobre difusão do conhecimento, sobre difusão social do conhecimento, há pesquisas que falam sobre a importância dos sujeitos, né? Ou de como os sujeitos absorvem o conhecimento até no nível cognitivo, biológico, mas não havia ainda essa maneira de ver a difusão a partir desses processos de subjetivação dos sujeitos, certo? Então, esse questionamento meu justificou a minha busca da pesquisa, e aí o que eu posso esperar no máximo é que eu contribua para que outras pessoas, ao verem, ao lerem, poderem tirar daí suas próprias conclusões, certo? De como acontece. Porque assim, que é o que eu vou desenvolver nos próximos vídeos da playlist. Se o conhecimento chancelado academicamente chega até o pesquisador, o estudante, é porque houve um processo em que sujeitos elaboraram aquele conhecimento, sujeitos chancelaram aquele conhecimento através de processos tanto formais quanto informais, né? Processos que têm a ver com relações de poder, mas tem a ver também com a compreensão de cada sujeito da sua situação e dos conteúdos envolvidos na situação, né? Conteúdos presentes na produção do conhecimento. E aí, para chegar nesse estudante ou pesquisador, precisa de um processo de indicação, e essa indicação normalmente é formal, certo? E essa indicação, essa recomendação de leitura formal, ela faz parte de um mecanismo de poder, ou dispositivo de poder, como diz o Foucault, e que mesmo mesmo que estejamos todos sujeitados a esse mecanismo, a esse dispositivo, o que faz com que haja realmente a difusão é a subjetivação, certo? É a maneira como cada pesquisador, estudante, cada professor, cada profissional envolvido subjetiva aqueles conteúdos e a própria situação e torna seu, e aí é propagado, né? É difundido o conhecimento. Bom, eu vou ficando por aqui. Essa foi a introdução da minha tese. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal, deem like no vídeo aí, deem uma olhada nas redes sociais, deem uma olhada aí nos links que estão na descrição do vídeo, e até o próximo. Valeu!